João capítulo 20. Diz assim, ó, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Uma das coisas assim, que mais comprometem a vida cristã é a capacidade de enxergar, a capacidade de ver, né? A Bíblia fala, né, sobre isso. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, seriam os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. A gente se lembra do caso, nós falamos recentemente de Agar, que achava que Ismael, seu filho, iria morrer, e ela deixou ele a uma certa distância. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança e fez um milagre. E aquele milagre foi o quê? Diz assim que abriu os olhos de Agar e Agar viu a fonte. Isso é, Deus ele não fez uma fonte. Ele deu a Agar a capacidade de enxergar, porque às vezes no desespero nós não enxergamos, né? E o mal do homem caído é não enxergar. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou os entendimentos, para que não resplandeça a luz de Cristo e creiam. Então, uma cegueira espiritual reinante naquele que está separado de Cristo, aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, essa cegueira é interessante porque também a Bíblia fala, lá quando Paulo está em Atenas, ele faz aquele discurso famoso no Areópago, e num dado momento ele diz assim que Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, mas deixou testemunhos para que, quem sabe, apalpando as pessoas, possam vir a perceber e a crer, apalpando. Então a ideia da cegueira, mas Deus, ele é tão bondoso que ele deixa sinais por todos os lados, sinais da sua presença, da sua graça, do seu amor, da sua bondade. O problema é que os homens, eles não conseguem enxergar, né? Eu estava olhando esse texto e eu me lembrei de um seriado de TV. Não sei se todos aqui assistiram o seriado de TV. O nome é Monkey, né? Que tem lá, ele tem aquele toque, né? Só que ele olha a cena do crime e ele enxerga mais do que todo mundo. E talvez a gente esteja precisando ser um tipo de um monkey espiritual. Ter essa supervisão, né? É aquela visão espiritual que percebe as coisas. Porque o texto aqui diz o quê? Que a Maria Madalena chegou. Vamos ler ali o versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu. Então gravem isso, ela viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
E quando ela viu, ela disse que ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que era João, e relatou um crime. Ela viu a pedra removida, mas ela não enxergou nada, né? Ela não percebeu, porque aquilo era o primeiro sinal da ressurreição de Jesus. Mas ela olhou ali e disse: roubaram o corpo do meu Senhor. Sabe? Isso é uma dificuldade muito grande também entre nós, quando nós não conseguimos enxergar as pedras removidas, quando nós não conseguimos enxergar as portas que se abrem, e quando nós interpretamos errado as ações de Deus, aquilo que era o maior milagre da humanidade, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, simbolizado na pedra que foi revolvida, para aquela mulher era a cena de um crime. E ela foi relatar. Hoje em dia existe esse crime também, né? Como que é o nome desse crime, os irmãos lembram? É vilipêndio, né? Quando se mexe num cadáver, né? Quando se rouba um cadáver, é um crime gravíssimo hoje em dia, né? Mas naquela época ela hora de roubar o corpo, porque ela ia lá cheia de boas intenções. Ela queria perfumar o corpo de Jesus, né? E ela corre então, e diz a palavra de Deus, versículo 2, vamos ver. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse... Os irmãos sabiam que João é o único discípulo que relata que ele era o discípulo que Jesus amava? Por que será, né? Se eu for escrever um livro, eu vou escrever Ismael, aquele que Jesus amava. Eu também. Se ele pode, né? Que Jesus amava a todos. Mas lógico, ele vai escrever um livro, o Evangelho, e ele diz, aquele que Jesus amava, que era ele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, né? Mas diz assim, ele relata da seguinte forma: as mulheres correram e disseram: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Daí no versículo 3 diz que Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Evidentemente, porque João era mais novo do que o Pedro, né? Então correu mais. Chegou primeiro. Pedro foi tentando lá, mas é difícil, né? Chegou depois. Só que aquele que chegou primeiro, no versículo 5, diz assim: ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho. A segunda pista aqui, né? Pedra foi revolvida, e daí chega o João e ele não entra. Ele dá uma olhada assim, acho que ele ficou receoso de entrar, e ele viu ali as faixas de linho colocadas por ali. Ele enxergou mais um pouco, né? É interessante como a descrição da cena faz muito lembrar as cenas, né? É Jesus deixando pistas ali, né? Daí ele olha lá dentro, faixa de linho. Já tem duas pistas, pedra revolvida. Mas daí logo em seguida chega o Pedro, versículo 6, diz assim: a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou atrás dele. Chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Os irmãos percebem? Jesus, ele vai deixando pistas da ressurreição. Só que, e a percepção espiritual? E a capacidade de enxergar? E a capacidade de perceber que tudo aquilo que Jesus tinha anunciado e pregado e transmitido aos apóstolos estava acontecendo naquele momento. Muitas vezes na vida da gente, Deus ele deixa em lugares estratégicos pistas
a respeito do nosso ministério, o que nós devemos fazer, né? Mas nós tão ceguinhos, nós não conseguimos enxergar, né? E passa ali o andarilho, o mendigo, com fome, e a gente olha, poxa, coitado. No fim é Jesus falando assim, ó, vai atrás lá, porque ele precisa de você, ele precisa de uma palavra, ele precisa de uma sopa quente, ele precisa de um pão, ele precisa de uma caneca de café com leite, ele precisa ouvir a mensagem, né? Mas você diz, poxa, o Brasil está terrível, né? Daí vira as costas, porque não percebe o chamado de Deus, porque nem sempre o chamado de Deus é uma voz que você vai ouvir e que vem de repente sobre você, um sonho que você tem, um êxtase, e Deus vai mostrando, e a gente não vai enxergando esse chamado. Mas Pedro viu mais uma coisa, vamos ver o que ele viu lá. Diz assim no versículo 7, ou 6, né? Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Ele era mais atrevido que o João, né? O João não entrou, ficou lá, só deu uma olhadinha assim. Daí chega o Pedro, e o Pedro entra, porque quanto mais você entrar, mais profundidade você tiver, mais você vai enxergar. Quanto mais próximo você estiver, mais os seus olhos se abrem. Quanto mais distante, menos você vê. E o que Pedro viu ali? Diz assim, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte e separado das faixas de linho. Ele viu aquele pano que cobria o rosto de Jesus. Só que tinha uma característica naquela cena que poderia ser analisada, que é que aquele lenço estava dobradinho, né? E se o corpo tivesse sido roubado, provavelmente a pessoa viria lá, ou as pessoas, rapidamente, só arrancavam as coisas e levavam. Não teriam o cuidado, na pressa, de dobrar, deixar separadinho, né? É mais ou menos que nem os maridos, né? Os maridos, quando estão com pressa e vão perder o ônibus, né? Lá no quarto, o que eles fazem? Eles dobram as suas roupas, a camisa, colocam no cabide, arrumam a... não! Joga tudo, né? Jesus, o que ele fez? Jesus, quando ressuscitou, dobrou. Olha o cuidado, né? Deixou ali, ó. E esse lenço dobrado, ele representa que Jesus estava deixando uma mensagem no lenço. Ele voltaria. Exatamente. Porque quando o dono da casa estava jantando, se ele deixasse o lenço sem dobrar, significava que ele não ia voltar, que ele estava satisfeito. Mas se ele deixasse o guardanapo, o lenço dobrado, simbolizava que ele ia voltaria, né? Para poder se alimentar mais. Então, ou seja, Jesus deixou uma mensagem com o lenço dobrado que ele voltaria. E é o que nós estamos aguardando agora. Exatamente, é uma pista, né? Mais uma pista. Os irmãos percebem que tem que ter a capacidade de enxergar, de perceber. E será que Jesus, o Espírito Santo de Deus que foi derramado, ele está deixando pistas daquilo que a igreja tem que fazer nos dias de hoje? E será que a igreja tem enxergado? E será que a igreja tem agido à altura? Ou nós não somos que nem o Monkey, né? Nós olhamos e não enxergamos absolutamente nada e continuamos a nossa rotina sem perceber o chamado de Deus, chamado específico, ou os dons que Ele distribui para que nós possamos usar no ministério e para cumprirmos a missão que Deus nos dá, né? Então, olhos para ver. Mas olha, tem mais uma coisa aqui. Ele viu o lenço dobrado, a irmã muito bem falou, né, que aquilo já era uma mensagem que Jesus estava deixando, que tocou o coração, a tal ponto de que no versículo 8 diz o quê?
Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu. Ele enxergou. Viu e creu. Parece que quanto mais próximo de Jesus, reclinando a cabeça no ombro, mais enxerga. Quanto mais distanciado, né, vê menos. Ele olhou, viu, creu, né? Porque esse é o chamado de Deus. É o que a gente chama, nos dons espirituais, de discernimento espiritual. O discernimento. Porque a igreja é chamada para discernir o mundo em que vive. Discernir as pessoas. A Bíblia até fala que quem participa da ceia do Senhor é necessário que tenha discernido o corpo de Cristo, né? Que tenha o entendimento do significado e tenha sido transformado por esse encontro e por esse discernimento. E também o discernimento e a percepção e a visão do papel da igreja nesse mundo. E tem outras percepções que também são necessárias para a igreja. A percepção do erro, né? Existem igrejas que muitas vezes começam bem, mas no decorrer da sua história, às vezes, caem numa vala lateral por crer em coisas, por falta de discernimento, falta de percepção da mensagem do Senhor. Por isso que a igreja ela tem que se dobrar e incansavelmente estudar as Escrituras, porque é através das Escrituras que as nossas percepções são aguçadas, né? Então ele viu e creu. Mas e a Maria Madalena? Como é que ela estava? Ela parece que foi a mais demoradinha, a gente sempre elogia ela, né? Esses dias nós pregamos aqui na quarta-feira, quarta não, é sexta, né? É que culto de oração historicamente é na quarta, aqui é na sexta. Tá? Nós falamos sobre, enquanto os apóstolos estavam escondidos dentro de um recinto fechado com medo, está lá no versículo 19, né? Porque todo mundo poderia ser... dos discípulos de Jesus poderiam ser presos e levados na cruz também. Então o que diz lá no versículo 19? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, né, o dia da ressurreição, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo. Então enquanto os discípulos, homens, estavam a portas trancadas, fazendo o quê? Com medo, tremendo, a Maria Madalena estava na porta do sepulcro lá e viu a pedra removida. Quem teve mais coragem, os homens ou aquela mulher? Né? Aquela mulher, né? Ela, não digo que ela não tivesse medo também, mas o amor dela por Jesus era maior do que o medo. E olha que é admirável isso pelo fato de que, na expectativa do coração de Maria Madalena, Jesus já não poderia fazer mais nada por ela. Por quê? Porque na percepção dela ele estava morto. Tanto que eles roubaram o corpo. Ela foi lá para prestar uma homenagem póstuma a um defunto, que ela achava que era um defunto. E colocar especiarias naquele corpo. Mas o amor dela era tão grande que ela não tinha medo das perseguições. Ela não estava trancada dentro de uma casa com medo dos judeus. Ela se expôs e chegou lá, viu a pedra removida e foi contar para Pedro e João. Só que daí tem mais uma pista. Vamos ver lá no versículo 10 em diante, diz assim: Ora, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Ela ainda não tinha caído a ficha da ressurreição, né? Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Ela não entrou, ela curvou-se para olhar lá dentro.
E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. Essa pista aí, ela é das boas, né? Porque às vezes o Senhor, ele pensa assim, poxa, estou acenando, né, para o indivíduo, estou falando, estou deixando pistas, talvez tateando ele possa encontrar, mas a mulher não enxerga. Ela enxergou 2 anjos. E ela creu? Não, diz assim, versículo 13. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Ela ainda não tinha percebido o que tinha acontecido. Sabe, às vezes mesmo tendo uma visão espiritual, que ela viu 2 anjos, ainda assim, ela não tinha a percepção completa dos fatos. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Isto é, Deus, Ele objetivamente, Ele quer se revelar, Ele quer se mostrar. Daí o que aconteceu? No versículo 14, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Não é pista demais? Olha aqui, ó. É pedra revolvida, é os tecidos lá de linho, né? É o lenço colocado no rosto do Senhor, dobradinho, se bem que isso ela não viu, quem viu foi Pedro. Daí 2 anjos, um na cabeceira e outro aos pés, da onde estiver o corpo, e ela ainda achando que tinham roubado o corpo. Mas daí o amor de Deus se manifesta de uma forma tão tremenda, porque diz a palavra de Deus que nisto ela se voltou, viu Jesus, não o reconheceu. Versículo 15. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Ela estava procurando um corpo morto. Então Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Sabe, Jesus manda pregadores, Jesus permite, nós estamos com a Bíblia sendo publicada, já são 76 anos de sociedade bíblica brasileira, né? Milhões de Bíblias espalhadas pelo Brasil. E as pessoas ainda não enxergam. Muitos não enxergam. Mas Jesus é tão bom que ele olhou para Maria, ela pensava que era o jardineiro, né? E Jesus falou, Maria. E quando ela ouviu a voz de Jesus, caiu a ficha. E ela disse, Rabone, mestre. Porque ninguém chamava pelo nome dela de forma tão amorosa, tão peculiar, como Jesus chama cada um de nós pelo nosso nome. E nos chama para junto de si. E nos chama para uma obra. Diz a palavra de Deus que todas as estrelas, e a Bíblia diz que as estrelas aí do universo são milhares de milhares de milhares, e diz que Deus a todas conhece pelo nome.
Imagine nós. Jesus, ele sabe quem você é. Jesus conhece as suas limitações, as minhas limitações. Ele deixa pistas para que a gente, tateando, quem sabe, possa perceber o chamado dele. Mas num dado momento ele pega e diz assim, pelo nome, Mateus. E aquele que percebe o tom da voz de Jesus lhe tocando profundamente o coração e responde a esse chamado, tem uma vida totalmente diferente, agora nas mãos do Senhor, as escamas dos olhos caem e a percepção do mundo espiritual fica clara. E a pessoa então se torna apta para ser testemunha de Jesus, testemunha da ressurreição, testemunha do poder de Deus. Jesus nos chama hoje, cada um de nós, pelo nome. E Ele deseja de cada um de nós uma resposta de fé para segui-lo. Segui-lo de forma apaixonada, todo o coração. Amém?